Muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde, depende de onde você estiver nos ouvindo. É um prazer imenso estar no nosso segundo episódio do Italk. Segundo, hein, Fê? Chegamos! Chegamos na segunda temporada e a primeira foi demais. A gente Primeira foi aprendeu demais. muito, foi muito incrível. Mas a segunda temporada também promete, né? Promete. Tem muitas coisas boas vindo por aí, a gente tem certeza que vocês vão amar. Eu sou a Letícia Castro, fundadora da We're For Woman. Eu sou a Fernanda Ali, parceira da Letícia aqui no podcast. E eu tenho um prazer muito grande de também participar do We For Woman. E nós estamos aqui hoje com uma convidada mega especial. E a gente está aqui muito para, como a gente sempre fala, né, Fê? Aprender, conversar, discutir, descobrir coisas novas todos os dias. E hoje não seria diferente. Queremos dar as super boas-vindas para Marina Helena. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pré-candidata a deputada federal por São Paulo, economista e mais um monte de outras mil coisas que a gente vai descobrir aqui juntinho com você. Seja muito bem-vinda, Marina. Obrigada. É um prazer te receber. Obrigada por ter topado conversar com a gente. E vamos nessa, né? Eu acho que a gente pode começar discutindo um pouquinho, você se introduzindo para quem está nos ouvindo, para o nosso público te conhecer um pouco, te conhecer essa mulher que tem por trás, né, de uma pré-candidata. Quem é essa mulher? Por que essa mulher decidiu ir para um mundo tão diferente, para a política? E a gente vai falar hoje sobre política. Muito Vamos bom. nessa. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Que às vezes os temas que eu abordo e que é a minha paixão, né? Economia e política, nem sempre são os temas que as mulheres mais se interessam. E é importante que se interesse. Então, exatamente. É uma felicidade poder falar com um público aqui feminino sobre isso. E a gente em casa, olha, você falou de mulheres não se interessam, eu sou a que interessa por política. E meu marido fica me controlando. A gente vai num jantar e ele fala assim, fala sobre isso. Tipo assim, ai, não vai entrar nesse assunto não. Porque assim, eu adoro falar sobre política, adoro aprender também. E eu acho que a gente tem que estar, né, realmente disposta a falar, porque a gente não pode ter medo de se posicionar, de conversar e de aprender, porque hoje em dia é muito difícil a gente conversar com sabedoria, né? Sim. Porque tá tudo bem se a gente discordar de algumas coisas, mas a gente tem que escutar o lado do outro, né? Sempre. As pessoas hoje em dia não gostam de escutar, parece, né? Fê, é engraçado você falar isso. Bom, gente, eu já vou dar um spoiler aqui que eu não tô me aguentando, tá, gente? Que a Fê tá grávida. É verdade, eu não falei ainda aqui no podcast. Exatamente. Vamos ver agora do ano. a mamãe do ano, Fê. Baby Wee. A Baby Wee vai vir, gente. Mas, Fê, eu tenho uma filha, a Luna, né? E a Luna fez 6 anos. E eu brinco. A primeira coisa que a gente ensina é isso. Olha, você nem sempre tá certa. Não tá 100% certa. Eu erro também. E errar, tudo bem. E vamos conversar. Então, a primeira coisa que a gente aprende, ou deveria, né, ensinar, é o diálogo. Exatamente. E ter esses tabus é exatamente o que faz com que a gente não ande, né? Porque a gente tem um tabu muito grande, vira muito fácil, muito polarizada a discussão, e com isso fica isso, assim, sempre é o menos mal, né? Você cria o populismo, né? É uma grande... O que é o populismo? Você cria um inimigo. Então, é aquela questão, sou eu contra você, então você cria aquilo e aí fica tudo muito superficial e você, de fato, não adentra, não torna as discussões, não são complexas como deveriam ser, né? E aí a gente não sai do lugar, então é super importante, tem que conversar. Demais. Marina, eu acho que a gente pode começar pelo início, né? Eu acho que a gente pode, você, pré-candidata, como é que foi seu interesse por adentrar o mundo da política? Como é que você falou, estava lá fazendo no teu trabalho, fazendo as coisas que você fazia e falou assim, não, gente, quer saber? Acho que eu vou dessa vez encarar um novo desafio. Como é que foi essa vontade e essa decisão de encarar a política no Brasil? Né? Começou, na verdade, bom, eu sempre trabalhei igual uma louca, alucinada, eu sou economista e eu sempre trabalhei muito para mudar a minha vida, né? E daqueles que eu amo. Então, sempre fui mulher de missão, assim. E quando eu engravidei da Luna, alguma coisa, um vazio enorme tomou conta de mim, né? Eu acho que, por um lado, aquela felicidade gigante, mas por outro, eu acho que me reconectou muito com a minha infância,
que era uma infância muito diferente da dela, muito diferente, né? Então, e aí eu vi que a minha filha, de fato, ela nasceria numa bolha. E que é uma bolha que não é a realidade de quase ninguém no Brasil. E ali tudo começou a mudar. Então, eu acabei aceitando um convite e fui trabalhar no Ministério da Economia, na Secretaria de Desestatização, em Brasília. Fui para lá porque eu fiquei pensando, bom, privatizar uma empresa depois do caos que a gente viveu, né, de como as estatais foram utilizadas e acabou gerando aquela crise, que foi a pior crise que o Brasil já sofreu ali em 2014, 2015, e foi muito via estatais. Então eu pensei, bom, tá aí um legado para minha filha, né, para as coisas mudarem um pouco. Eu passei um ano lá, depois disso eu fui para o terceiro setor, também em busca disso, mas em um momento ficou muito claro para mim que só isso não adiantava, né, e que, de fato, a gente tem o diagnóstico do que está errado. As soluções estão aí. Se não estão no Brasil, é só olhar para o lado e ver qualquer lugar do mundo que deu certo ou deu errado. Está aí. Mas falta quem tem a caneta querer. E quem tem a caneta hoje no Brasil, infelizmente, que é a classe política, não está de fato preocupado com as pessoas. Mas foi exatamente isso que a gente estava até comentando, conversando um pouquinho antes, né? As pessoas têm uma ideia muito errada e assim, querendo ou não sabem. E acham que votar para presidente ou decidir quem vai ser o presidente já basta e vai mudar o rumo do país. Mas não, né? A gente tem um legislativo muito forte no Brasil. Sem dúvida. E a gente tem muitas outras coisas que as pessoas não se preocupam. E é engraçado que quando as pessoas começam a falar da política, começam a julgar e falar do país, eu não vou pra frente, eu não ando por causa disso. E eu faço uma pergunta sempre e eu nunca vi uma pessoa que conseguiu me responder. Que eu pergunto, quem foi o último deputado federal e estadual que você votou? Sim. Presidente, todo mundo lembra, mas quem foi o último deputado federal e estadual? Ninguém lembra. Sim. É muito difícil a pessoa que fala, olha, eu votei nesse e nesse. Então, as pessoas têm que começar a pensar desde quem vai votar em deputado, em vereador, em todos os cargos, né, da política. E o legislativo hoje é muito importante, principalmente na esfera federal. Eu passei um ano dentro do executivo, ali no Ministério da Economia, e não teve nenhum projeto que a gente fez de relevância que não precisava da aprovação do Congresso. Não dava para privatizar nenhuma estatal sem passar pelo Congresso. Então, aí você vê a importância que tem o legislativo. Eu brinco que a gente tem no Brasil o pior tipo de parlamentarismo do mundo, porque é um parlamentarismo disfarçado. O legislativo manda, mas quem vai ficar com o ônus vai ser sempre o executivo. Exatamente. Porque as pessoas não sabem. Então, primeiro, né, são vários fatores, mas primeiro, assim, quem destitui o presidente e o judiciário é o Congresso. Começa por aí. A gente no Brasil, infelizmente, não tem o que a gente chama de recall, que mudei de ideia, esse cara não é bom não, empicha, né? Ou seja lá como for. Então, isso é feito pelo Congresso. Número 2, hoje em dia o orçamento nosso hoje já é todo destinado. Hoje em dia 95%, praticamente todo o orçamento já foi determinado via Congresso, via um monte de lei que está aí, para onde ele vai ser direcionado. Então, sobra muito pouco para o presidente poder alocar, né, de acordo com uma necessidade, né? Inclusive, sei lá, tem uma pandemia, alguma coisa, você precisa realocar ali, a margem que você tem é muito pequena. Desses 5% que sobram, 1/4 hoje em dia é emenda parlamentar. Então, além de tudo, o nosso Congresso, ele aloca o recurso, coisa que nem no regime parlamentarista acontece. Sabe, assim, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, em Portugal você tem 280 emendas por ano. Os Estados Unidos tem muita emenda também, 280. Eles acham que isso é um problema em relação à democracia. Eles questionam. A gente aqui são 7.500. Então, assim, o cara vai lá ainda e aloca o recurso. E eu diria que o mais grave de tudo isso, nenhum desses é mais grave. O maior problema que a gente tem hoje é que a gente tem uma Constituição, a nossa Constituição de 88. Muito antiga, né? Antiga e que fala sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. Ali tem todos os direitos que uma sociedade pode ter, sem dar muito deveres, nem dizer muito de onde vai sair.
né? Então, é uma Constituição complicada. Então, isso faz com que a maioria das coisas hoje que a gente precisa para avançar, a maioria das coisas que os países que estão dando certo fizeram, a gente precisa alterar a Constituição. Isso significa que a gente precisa de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. Só que hoje no Brasil, com mais de 30 partidos, as negociações são muito individuais. Isso faz com que o custo para a sociedade seja muito alto, entendeu? Então, é isso. O Congresso, ele determina tudo isso e a gente, infelizmente, a população talvez não tenha essa consciência, sabe, da importância. Sabedoria, sim, né? E assim, realmente, o que a gente vê é que cada um lá pensa realmente no seu umbigo, no seu partido, né? E não na população como um todo, assim. Então, é por isso que eu falo, é muito importante você escolher realmente alguém para estar lá que te represente, sim, que pense como você. Então, assim, dedica um tempo agora até a eleição, que falta aí alguns meses, poucos, né? Mas não sei o dia que vai ao ar, mas dedica um tempo, né, para conhecer mesmo as pessoas, para ir atrás, não tipo, minha mãe falou que eu vou votar em tal, eu vou votar, e fulano de tal falou, então assim, não vai na onda do outro, porque o outro vai decidir, né, realmente o que vai acontecer aí com o futuro. Então assim, a gente tem que buscar cada vez mais conhecer, né, realmente. Total. E teve uma coisa engraçada que eu falo bastante, bom, eu fiz bastante entrevista para rádio e uma das perguntas que sempre acontecem é, bom, mas você entrou na política, mas por que você é pré-candidata a deputada federal? Por que você não começa como vereadora, né? Uhum. E aí eu falo, mas as pautas são muito diferentes. Ou então, pô, mas tem um buraco aqui na minha rua, uhum, como é que você vai saber, né? E por que eu vou votar? Mas, gente, o deputado federal, ele não tem que tapar buraco mesmo, assim, não é a função dele, né? Ele tem que fiscalizar o executivo e fazer leis. Então, assim, isso aí é o executivo municipal, é o prefeito, né? Perfeito. Ou o subprefeito, aquela. Então, assim, a pessoa nem sabe para quem levar aquela demanda, né? Então, hoje a gente vê que as coisas estão muito misturadas. Começa por aí, talvez a pessoa nem saiba o que faz um deputado federal. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que a gente pode trazer muito nisso, Marina, porque eu vejo hoje que as pessoas, elas têm uma certa ignorância. A gente vê um país extremamente polarizado, sim, onde as pessoas não têm a mínima paciência para absolutamente nada. Se eu penso A e a Fernanda pensa B e você pensa C, a gente não pode ser amiga, a gente não pode estar na mesma roda, a gente não consegue ter um diálogo. Uhum. E isso é um pouco preocupante, porque eu sempre tive uma necessidade muito grande de entender a fundo, ou nem a fundo, até mesmo de entender um pouco sobre o que eu quero conversar, dialogar, enfim. Então, em muitos momentos, eu optei por me calar muitas vezes, quando eu não sabia como prosseguir com uma conversa, prosseguir com um diálogo, prosseguir com um momento ali, com uma troca. E é muito interessante, porque depois que eu comecei a me envolver nesse formato de pesquisar mais sobre política, entender de como é que, de fato, o Brasil funciona, o que é o nosso tipo de governo que a gente tem aqui. É muito engraçado, porque quando eu paro para sentar agora com amigos que pensam completamente diferentes do que eu penso, e espero todo mundo acalmar os ânimos, a gente começa a trocar, é muito interessante, porque a gente começa a perceber que as dores, no fim, as dores de todo mundo é muito parecida. Sem dúvida. Né? Sem Exatamente. dúvida. Tá todo mundo sofrendo pelas mesmas coisas. Perfeito. O Brasil, eu tava viajando agora e é sempre muito bom voltar, né? Porque a gente consegue perceber como o Brasil é um país que tem muito potencial e como o Brasil é um país abandonado. Como a gente tá meio que à mercê de nós mesmos, assim, sabe? E aproveitando isso que você falou, eu acho que isso se deu muito realmente pelos antigos governos que o Brasil teve, que realmente eles quiseram que a gente ficasse alienado. Então, assim, a gente não ter política na escola, a gente não aprender sobre isso, realmente foi uma alienação da população. A população não sabe realmente o que é um deputado federal, um estadual, um prefeito. Então, a gente realmente precisa falar sobre isso. E acho que hoje, com a internet, é muito mais fácil. A gente não depende mais dos meios de comunicação para falar, né? Porque antigamente as pessoas ligavam a televisão e o que fosse falado lá, a gente tinha que escutar. Então, hoje em dia, a gente tem as redes sociais e cada um é um canal. Você é um canal, eu sou um canal, Letícia é um canal, We For Women é um canal, onde a gente pode trazer informações e as pessoas se conectarem, né, com informações de forma geral. Mas isso da polarização, eu fiquei, assim, super chocada com o que aconteceu lá no Japão, que a gente vê que é um país super, tipo, sério e não é nem só sério, tipo, um país muito respeitoso, diferente, com as pessoas com muita educação, e chegar ao extremo que aconteceu lá. A gente vê que
não é só o Brasil, né? Tem outros lugares também que estão polarizando de uma forma totalmente errada, né? Sem dúvida, eu acho que é um movimento global e a gente tem que tomar esse cuidado. Sim. Eu me descobri liberal, né? Mas eu descobri depois. Mas para mim, hoje em dia, isso é muito claro, né? Que é a pessoa que, quando você realmente respeita a liberdade do indivíduo, e é o contrário de qualquer tipo de ditadura, né? Então, não tem nada para um liberal que eu acho que seja mais difícil de aceitar do que uma ditadura. Então, é muito triste quando a gente vê esse tipo de acontecimento e a gente vê que isso significa que, peraí, se as pessoas não estão conseguindo se falar, não estão conseguindo dialogar, isso é muito ruim, né? Para a democracia, para o que a gente conhece como um sistema que, apesar dos seus problemas, é o único que eu vejo como possível, né? Então, é realmente muito triste o que você vê. Não é só no Brasil, né? A gente tem visto isso no mundo inteiro. Mas eu não sei, Fê, se isso outra coisa que você falou, essa mudança tecnológica que aconteceu, aí eu acho que é o viés de cada um, né? Talvez eu seja um pouco mais otimista por natureza. Se não fosse assim, eu não tentaria mudar as coisas com as minhas próprias mãos. Mas exatamente isso que eu falei. Um pouco disso, assim, eu acho que foi muito pessimista, tá errado. Não tem o que você vai fazer, você não vai poder mudar nada. Mas se você acredita que... Eu tenho isso, acho que eu sou otimista e eu acredito que as pessoas, elas possam fazer a diferença. Perfeito. Eu sou liberal e eu acredito no ser humano. Eu acredito que qualquer um pode ser brilhante. Eu tenho altas expectativas sobre todas as pessoas. Então, é uma mistura que talvez seja parte de mim. Mas o que eu vejo é que essa coisa das redes sociais e da comunicação, como a gente vê, trouxe esse tipo de comportamento também. Mas eu vejo como também quando a prensa começou a existir, né, e quando se começou a questionar o poder da Igreja Católica, né, e quando a gente começou a questionar, e você teve a ciência questionando, não, gente, a Terra é redonda, e todos esses, né, tudo isso que a gente viu na evolução do ser humano acontecer, nunca foi sem um pouco de sangue, suor e lágrimas, assim, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, a evolução, bem ou mal, passou por isso. Eu tenho uma visão um pouco mais otimista no sentido de que, hoje trouxe uma polarização, hoje ampliou um debate e talvez a maneira de ser massificada seja essa maneira mais simples, de eu sou contra aquilo, né? E do debate ser ainda muito raso. Mas as pessoas uma hora vão se cansar, vão dizer, não, chega, só isso aqui pra mim não dá, eu quero um pouco mais, entendeu? E aí é que eu acho que aí começa a difundir outro tipo de conhecimento. Espero que traga luz. Perfeito. Não, é exatamente isso que eu tava falando em questão de cada um ter um canal, porque eu falo assim... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quando tava aquele auge, todo mundo falando sobre aborto, não libera, e discussão, porque em alguns países liberou, não sei o quê. E eu vi um monte de gente se pronunciando abertamente, tipo, o aborto, sim, pro aborto, não sei o quê. E eu via que tinha muita gente, eu tinha medo de me posicionar. Sim. Eu sou totalmente contra o aborto. Sim. E eu tinha medo de falar, tipo, eu sou contra. Mas eu falei, gente, por que eu não vou falar? Sabe? Se eu perder 500 seguidores, se eu perder 1000 seguidores, se tiver, tipo, muitas pessoas que não acreditam no que eu falo, tudo bem, mas é minha opinião. Eu não posso calar enquanto 100 pessoas estão falando, tipo... que sim ao aborto, e tudo bem, a pessoa pensa daquela forma, eu penso de outra. E aí eu comecei, aos poucos, me posicionar a respeito de certas coisas e tentar trazer um pouco de entendimento. Então, eu acho que esse canal a gente não pode, tipo assim, subestimar. Você tem ali o seu canal, a gente tem que falar o que a gente acredita, né? Sim. A gente tem que tentar passar o máximo de aprendizado e passar o que a gente sabe, o que a gente acredita para os outros. Porque se a gente se cala, outra pessoa fala por nós, né? Isso que você falou é bem importante. E eu acho que é o valor mais incrível, que é a liberdade de expressão. E se você passa disso, você tem que entender que não pode existir tabu. Porque é um pouco disso, assim, se os temas viram tabu, e esse é o grande ponto, onde é que vai ser discutido? Vai ser discutido no sótão? Exatamente. Entendeu?
E vai levar ao quê? Então, é importante que seja discutido à luz do dia e que as pessoas tenham a sua opinião e que você seja livre para discordar. Eu realmente acredito nisso, independente se aquilo às vezes vai ferir o que eu penso, né? E outra coisa, não é porque eu discordo de você em um aspecto que a gente não pode concordar em que a gente não pode outros. concordar em diversos outros. Exatamente. E eu acho que esse é o grande problema hoje que a gente vive, né? A gente separou de tal... Acho que se a gente for pensar de maneira muito simples no que todo mundo quer. Todo mundo quer uma vida melhor. Sim. Perfeito. Né? E se essas pessoas normalmente elas vão dizer, não, mas eu quero trabalhar, eu quero ter um fruto daquilo que eu faço, eu quero ser reconhecido, eu quero ter uma família, eu quero poder proporcionar isso para ela. E aí você vai, e aí por isso eu preciso... Então, se a gente for construindo dessa maneira, a gente vai ver que as coisas são muito parecidas. Mas normalmente o que acontece? Em algum ponto ali você teve uma divergência, você fechou o canal do diálogo, você não fala mais e, entendeu? Você não consegue achar soluções, né? Você não consegue, enfim, construir consensos, que é tão importante para a gente avançar como país. Então, concordo com você. Eu acho que a gente tem que desmistificar tabus e entender que ainda que eu discorde de você em relação a um tema, isso não significa que fechei a porta e eu não quero te escutar sobre os outros. Isso é uma pergunta que me fazem muito sobre aborto. E eu sempre evitei me posicionar porque não é uma das minhas pautas principais. Eu acredito que a gente no Brasil, a gente acaba indo muito para pautas de costume. Sim, as de sempre, né? As e deixando algumas coisas de lado. E tudo aquilo que eu acredito na economia, que eu acho que é a liberdade econômica que transformou a vida das pessoas, não tem espaço, né, para aparecer. Então, é um tema que eu acabo, assim, não tocando tanto. Mas eu não era contra o aborto até engravidar. E eu quase perdi a minha filha no primeiro mês e meio, né? Eu tive uma hemorragia. E eu vi como um ser humano, né? Era um feijãozinho. Era um feijãozinho. Mas já dava para escutar o coração. Exatamente isso. E eu já senti. Então ali mudou a minha vida, entendeu? Mudou inclusive a forma, mudou o que eu acredito. Exatamente, aconteceu isso comigo também. Então é uma coisa que eu mudei o meu jeito de pensar. E a gente muda muito, né? Nossa, eu que eu era, tipo, há 4 anos atrás, muitas coisas que eu acreditava e pensava não tem nada a ver com o que eu penso e acredito agora, sabe? Sim. E tá tudo bem, a gente fala, eu pensava assim, agora eu penso diferente, eu era assim, né? A gente tá em constante evolução. Sim. E aprendizado, né? E eu acho que é muito bom isso, a gente assumir. Tem gente que, tipo assim, quer morrer com o mesmo pensamento até o fim, né? Sim. Tipo, vai pro buraco com aquele pensamento e não muda. E eu acho que não, eu vou sair daqui com certeza com algum aprendizado novo, pensando alguma coisa de uma forma diferente, ou pelo menos abrindo uma caixinha na minha cabeça pra, tipo, pensar sobre algum assunto que, né, a gente abrir aqui. E eu acho que é muito importante isso, né? A gente agora, tá aberto. Lógico, tem outros casos que são Sim, né? Então, assim, eu acho que tá aberto a dialogar e a escutar essas experiências, entender, é muito importante. Quando eu decidi entrar para a política, eu brinco que, gente, vou te falar, é a coisa mais difícil, porque a sua vida tá devassada, né? Tudo. Você tem que ser em livro aberto, você tem que estar disposto. Você tem que estar exposto, logo que eu né? cheguei aqui, você me perguntou, tem alguma coisa que você não queira falar? Eu falei, não, se eu estou me dedicando a isso, eu não posso. Mais cedo ou mais tarde, né? Então, você tem que ser muito transparente, você tem que ter... Então, isso é muito difícil, né? Por outro lado, é muito cheio de luz. E o que tem mais luz nisso tudo é você poder ouvir histórias, você poder ouvir realidade, você poder depois se dar conta que é um pouco disso, assim, o que as pessoas querem em comum é tão simples, sim, né? E você vê que tem jeito, né? Exatamente. Então,
é lindo, assim, e é bonito quando você realmente se entrega para ouvir, ter coisa divergente, para convencer daquilo que você acredita. Então, precisa por mais diálogos. Sim, exatamente isso. Marina, deixa eu aproveitar que a gente tá fluindo aqui, né? E a gente pode Gente, ó, ficar por eu vou horas comer aqui. porque eu tô grávida, eu vou dar essa desculpa e eu tô morrendo de fome. E se eu não comer, eu passo mal. E fora que ela fez isso aqui, Eu gente. brinquei coisa mais de linda. gente. E nem foi pra ela, foi pra mim mesmo. Tô brincando. A gente dá um desconto porque você está grávida, né? Então eu vou. Mas o que eu queria te perguntar, Marina, é o seguinte: eu sou uma grande defensora dos direitos das mulheres. E eu vejo hoje que no Brasil a gente precisa urgentemente abrir mais portas para as mulheres em todos os âmbitos. As mulheres precisam ter capacidade de empreender, as mulheres precisam ter mais acesso a crédito, as mulheres precisam ter mais oportunidades, as mulheres precisam de mais espaço. E por que eu bato tanto nessa tecla de mulheres? Porque eu sou dessa pessoa que sempre foi muito para a camada de ouvi-las. Então a gente entra muito nisso nas histórias. E eu sempre fui a pessoa que tomou um café com todo mundo e quis ouvir histórias. E eu cresci vendo a minha mãe, minha avó e pessoas que eu conheço passando por muitas coisas, altos e baixos. E eu sempre vi que as mulheres têm uma resiliência muito grande. Acho que é por isso que eu admiro tanto mulheres na política. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: você como pré-candidata, você tem, eu não sei, porque assim, eu vivo dentro da minha bolha que eu tenho um certo entendimento. Sim. Um deputado federal, quando a gente pensa no âmbito de sociedade, obviamente que ele está focado em leis e diversos outros assuntos, como que você vê hoje as mulheres no seu mandato? Como você pensa nas mulheres no geral? Pensando, assim, de fato, oportunidades mesmo, assim. Porque você é uma mulher, você tem uma filha mulher, você veio de uma mulher. E aqui não, a gente não tá levantando bandeira de contra homens, nem nada disso. Nunca foi. A Reforma não é sobre isso. Mas eu acho que a Reforma é até mesmo para inspirar outras mulheres a te conhecerem como política também, a conhecerem, às vezes, outros candidatos também, se não forem totalmente a favor daquilo que você pensa, de acordo com aquilo que eu e a Fernanda pensamos. Mas eu queria muito entender, até para que você também tenha um espaço para falar e para deixar claro de que, ó, isso não é com um deputado federal, isso é com essa outra pessoa, e aí você vota nesse outro político, e por isso que é tão importante que as pessoas votem, que as pessoas exerçam o seu direito de votar e de escolher os seus candidatos, né? Ó, a gente vai separar essa em várias, tá? Porque não é se tão deixar, simples. a gente vai. Não é tão simples. E aí, o primeiro ponto. Na educação da minha filha, em tudo que eu faço, eu sou uma pessoa que eu gosto de liderar pelo exemplo. Então, um dos motivos de eu estar na política é inspirar outras pessoas. Representatividade, né? Exatamente. E dizer o seguinte, é um espaço também a ser ocupado. Isso foi algo que ficou muito marcante. Eu tenho essa pulseira aqui e ela tá escrito: se não eu, quem? Todas as vezes que eu duvido, eu olho para ela e me lembro. Então, assim, é meio que um mantra, sabe? É um mantra. Eu não vou esperar ninguém fazer. Eu vou lá e eu vou fazer. E isso foi na minha vida como um todo, um mantra que eu sempre repeti para mim em diversos estágios. E agora é um mantra que eu me coloco na política. Então, eu gosto de servir como também, por que não? Né? Eu tô aqui. A gente estava aqui conversando antes, vou dar spoiler também, eu escutei mais gente aqui que se interessa, quem sabe um dia pra vir pra política. É verdade, é verdade. E eu busco isso mesmo, sabe? Toda vez que eu vou conversar com alguém, a pessoa começa, eu digo, olha, então, né, vamos trazer, você não quer trabalhar comigo, você não quer ver como é que é, você não quer... Porque eu tenho esse incentivo, porque eu acho que é importante, né? A gente, infelizmente, a gente tá na situação que a gente tá... Como país mesmo, né, há 40 anos que a gente não cresce, há 40 anos, desde que eu nasci, a realidade brasileira eu consegui mudar a minha vida, né? Muitos aqui, talvez também, mas não é a realidade do brasileiro médio, ele ficou parado, completamente parado no tempo. Nesse ritmo de crescimento que a gente cresceu nos últimos 40 anos, a renda média do brasileiro, para dobrar, demoraria 120 anos. Ou seja, seria impossível, ele não vai viver para ver isso. Então, assim, é muito triste. Enquanto outros países fizeram isso em 2 décadas. Onde que está a diferença? Eu acho que tem, sim, a questão dos espaços na política serem ocupados, primeiro, por pessoas que entendam daquilo que elas vão fazer, e que tem o coração no lugar certo. Que eu acho que é uma outra coisa que falta
muito, A né? maior grandeza. Onde que eu acordei para isso? Eu lembro, eu fui fazer em Brasília uma apresentação sobre um projeto de Eletrobras, de uma empresa a ser privatizada, para 40 congressistas, e não teve uma pergunta sobre a empresa, uma pergunta sobre a conta de luz, uma pergunta sobre como aquilo ali ia impactar a população, mas tiveram 40 pedidos individuais, né, de cargos estatais, de terrenos, de coisas que estavam muito as claras, né? Então, quando a gente fala hoje em dia desse poder de diálogo, capacidade de diálogo, e você vai para Brasília, você vê que a capacidade de diálogo, ela está muito atrelada a um custo muito alto para a sociedade, entendeu? Então, é importante, sim, ter pessoas com espírito público, que entendam os problemas, né? E faltava isso. Eu não conseguia enxergar, né? Eu, lógico, de um tempo para cá, eu consigo até pensar em alguém que me representaria, mas não exatamente o que eu penso. Então, por que eu não vou lá? Por que eu não me coloco à disposição? É fácil ficar no bastidor julgando e falando e jogar a culpa pro outro, né? Então, eu vou lá, vou fazer, porque se não for eu, exatamente o que você falou, quem, né? E eu isso, para mim, foi um fator muito importante. Então, acho que o primeiro passo é um pouco do que vocês estão fazendo aqui, que é inspirar outras mulheres, né? A que tomem passos, às vezes, e, por que não, carreiras de liderança, Sim. que se tornem líderes. Isso também é uma coisa. Hoje a minha filha, e é isso mesmo, você pergunta para ela, Luna, o que faz sua mãe? Minha mãe é política. E o que faz o político? Ele cuida das pessoas. Então, eu queria que ela tivesse essa transformação da visão do que faz um político. Perfeito. Né? Então, aí agora outro ponto que é a mulher nessa história toda. Eu contei uma história, mas eu podia ser um homem aqui sentado Super. E contar para vocês uma história parecida, né? Mas não sou. Agora, quando eu fui para Brasília, eu passei um ano na ponte aérea, imagina, eu ia segunda e voltava toda sexta, e ela ficou aqui com meu marido, e ele segurou as pontas, trabalhando igual um louco, fazendo... então, eu tento fazer também com esse exemplo e com as parcerias. Então, políticas públicas para a mulher, eu acredito que tenham coisas que são sim, para mulheres, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, por quê? Porque é muito mais comum contra a mulher. Então, eu tive uma violência, eu sofri uma violência contra a mulher. Então, é óbvio que isso é inaceitável, mas eu vejo que como que eu enxergo tudo isso? Se a gente tivesse uma educação de qualidade, se a gente tivesse uma política pública de educação que funcionasse, se a gente tivesse uma política pública de segurança que funcionasse, se a gente não tivesse a sensação de impunidade em muitos desses casos, estaria resolvido. Então, eu não sei até que ponto que a gente precisa, separar isso, né? Separar, entendeu? Porque eu vejo que a gente fracassou como sociedade mesmo, em prover o básico para as pessoas. Perfeito. E que isso acaba, hoje em dia a gente vê nas comunidades, dentro da população de mais baixa renda, nos pobres em geral, a chefe de família é normalmente uma mulher. É uma mulher. Né? Que foi abandonada, mas assim, quanto daquilo é uma consequência de várias outras coisas que a gente falhou como sociedade. Sim. Então, eu vejo que a gente precisa voltar o Estado para o básico. O que é o básico do Estado? Em primeiro lugar, a lei ser igual para todos. Não é no Brasil. Não é. Não é. A gente tem a casta dos privilegiados, a gente tem todo mundo que tem foro privilegiado, a gente tem um punhado de quem tem dinheiro que consegue recorrer a todas as instâncias, né? Mas a gente definitivamente não tem uma lei igual para todos, né? Pelo contrário, a gente tem o sistema, a nossa justiça é a mais cara do mundo, tá? E uma das mais injustas, ela é lenta, né? Muito. Nossa senhora, eu tô passando com meu marido por um processo agora e a gente, tipo assim, é difícil, não dá pra acreditar nas coisas que acontecem, sabe? Ele tá com um processo rolando desde 2014 que não resolve. E aí, desde 2014. Desde 2014. E ele falou, acho que daqui 10 anos talvez alguma coisa saia, né? E a gente tá nessa. Ele recorreu, perdeu em primeira instância. Tipo assim, deu pra ver claramente que a juíza que pegou o caso não leu. Sim. Tipo, porque ela respondeu uma coisa que não tinha nada a ver com que ele... Com o processo. Com o processo. Respondeu XYZ. E aí, ele entrou recorrendo. E ele, tipo assim, tá totalmente certo. Ele fez um trabalho e não foi pago.
Então, entendeu? isso Então, assim, já é faz muito complicado. 8 anos, né? Uhum. E é isso, um processo para ser julgado em primeira instância demora em média 5 anos. Foi ano Como passado. A gente não é à toa que a gente vive em um dos 10 países mais violentos do mundo, gente. Então, assim, o básico que é você ter uma lei igual para todos e esse sistema de leis que é o legislativo, que é um acordo da sociedade, por isso que está todo mundo lá representado, e você precisou chegar num acordo para aquilo ali se transformar numa lei, seja cumprido, nada disso funciona. Então, a função básica. Aí, depois disso, a gente sai e diz, é a segurança. Então tá, mas a gente vive nos 10 países mais perigosos do mundo. Opa, então, complicado. Não. Então, vamos um pouco além. E educação? Não, a gente vive num país de analfabetos funcionais, né? Sim. A gente tem, hoje, cerca de 1 em cada 4 alunos universitários, que a gente já está falando de um percentual assim, que era universitário, mas 1 em cada 4 realmente é proficiente, realmente lê, interpreta, qualquer coisa que você fizer com texto, a pessoa vai saber responder. 1 em cada 4 dos universitários. Ou seja, todo o resto, no Brasil, de alguma maneira, a gente está falando que a gente vive com analfabetos funcionais. Sim. A maior parte das pessoas, né, não conseguem fazer uma conta básica. Então, assim, não tem. Então, assim, como é que a gente pega, a gente tira o dinheiro, principalmente do mais pobre, que metade da renda dele é por força, arrancada pelo Estado, e é isso que ele paga de imposto, sobre o pãozinho, sobre, né, a água, sobre a caneca, né, sobre o sapato, sobre tudo, para entregar isso. Então, assim, o meu ponto é, a gente como sociedade, a gente falhou em entregar o básico. A gente está falhando em entregar o básico. Eu acho que se a gente conseguisse dar conta disso, entendeu, Lê? Talvez, aí eu não sei se é mulher ou homem. A gente não precisaria entrar nessa discussão. Com certeza. Você até comentou, Marina, que hoje em dia, se você for, por exemplo, numa favela, enfim, pra mim, você nem precisa ir longe. Eu vi muitas pesquisas falando que, na verdade, as mulheres já são as maiores chefes de família do Brasil. Então, as mulheres já são essa maior parte, essa maior parcela. E eu acredito muito nisso. Se a gente tivesse o básico funcionando, e uma estrutura que, a mãe pudesse trabalhar e as crianças pudessem ficar numa escola, tivesse uma segurança no bairro que ela vive, e a gente não tivesse que se preocupar em andar na rua e morrer de medo com tudo que você vai fazer, eu com certeza não tenho dúvidas e concordo super que se a gente não tivesse falhado no básico, com certeza a gente teria um país muito mais justo e muito mais igualitário também, né? Porque, de fato, a gente precisa de uma lei que é igual para todos. Não existe diferença entre A, entre B, entre porque eu sou alguém, porque eu sou filha de fulano ou filha de ciclano, né? Isso... Então... Desculpa. Imagina, não. Mas aí se você é mulher do ministro do STF, você viaja de primeira classe. Exato. Com o dinheiro dos nossos impostos. Perfeito. Então, fora da realidade. Fora da realidade. Mas é isso, porque se mete em tudo, entendeu? A gente criou um sistema que ele é assim. Ele foi desenhado. Agora, gente, eu acho que o que mais me convenceu a entrar na política é ver que isso é intencional. Isso é intencional. Entendeu? Tem muita gente ganhando com esse sistema, né? Quem consegue... É por isso que não muda, tá né? dentro de um sindicato, os políticos de maneira geral, os congressistas de maneira geral. Não, lógico, tem as exceções. Mas, assim, tem muita gente que ganha com esse sistema de ser assim. A alta casta do funcionalismo público, entendeu? Alguns grupos de empresário, né, que evitam que a gente abra a nossa economia, que conseguem ter uma boquinha aqui, que conseguem um crédito subsidiado ali. Então, assim, achar que essas coisas não são propositais, que é só, sabe, assim, o Brasil ficou parado no tempo, a gente não consegue crescer, é um azar. Não é. É bastante intencional. Então, acho que é bem importante que as pessoas se deem conta disso e escolham melhor, né, para tentar desarmar esse sistema mesmo, que ele hoje em dia, é isso mesmo, é uma máquina de moer pobre, assim, sabe? É uma máquina para dar errado. Então, assim, e aí pode ser homem ou mulher, entendeu? É triste, mas é Perfeito. Isso. E uma coisa que você falou, e que para mim é uma das coisas que mais incomoda, é o sistema tributário do Brasil.
Porque não só do pobre, mas de todo mundo, a gente paga mais imposto do que a gente lucra e trabalha. Por exemplo, e também a gente não tem expectativa de crescimento. Sim. Porque quanto mais você cresce, mais você paga, e depende do tanto que você paga, você não vive. Então, assim, por exemplo, até eu tava numa situação na minha empresa que comecei a faturar mais e eu ia desenquadrar do Simples. E eu desenquadrando do Simples, o que eu ia pagar de imposto... Não valia a pena. Não valia a pena estar aberto o restaurante. Então, assim, eu não desenquadrei e eu tô torcendo pra não desenquadrar. Então, Sim. assim, como que eu tenho um restaurante e eu faço de tudo pra Você não não quer crescer? crescer. Entendeu? Eu fico com medo de crescer, porque se eu crescer, eu vou pagar um tanto por cento de imposto que não vai valer a pena estar aberto. Esse mês, por exemplo, só de imposto, só do Simples Nacional, eu paguei mais do que eu tive de lucro. É uma Tirando loucura. os impostos, igual você falou, sobre tudo, né? Sobre Sim. o funcionário, sobre o aluguel, A luz, sobre, tipo, né? luz, energia, comida. Então, tipo assim, só do imposto que eu peguei, do que eu vendi e paguei, o governo já teve mais lucro do que eu coloquei no bolso. Então, assim, eu trabalhei o mês inteiro, corri o risco com mais de 30 funcionários e, mesmo assim, eu paguei Fê, você acabou de falar governo. desses. É péssimo. A gente vive num... a palavra correta é manicômio tributário. Primeiro porque a gente tem, dentre todos os países emergentes, todos os países que têm uma renda parecida com a nossa, a gente tem a maior carga tributária. E isso faz com que exatamente isso, você deixe de dar oportunidades. Porque é isso, o cara começa a crescer, ele quer diminuir. Sim. É isso, você poderia abrir um segundo restaurante, um terceiro restaurante, não. Ou então, talvez, o que você vai fazer? Você vai arrumar alguém para abrir, aí começa os puxadinhos e você não consegue ver eficiência nisso, você não consegue, de fato, expandir, né? Então, a nossa tributação ela é toda torta. Fora isso, é muito difícil, porque as regras mudam o tempo inteiro. Desde 88 até hoje, 4 regras tributárias foram alteradas todos os dias. Como é que alguém dá conta, gente, de saber o que está acontecendo? Então, é uma coisa, além de tudo, de louco, porque qualquer coisa que você digite no Google vai ter é isso, assim, se é o biscoito de chocolate com gotas de baunilha, ou se o biscoito é de baunilha com gotas de chocolate... Muda. Completamente. Exatamente. Igual, por exemplo, ó, olha só uma coisa simples. No meu rodízio, a bebida é inclusa. Só que o imposto de bebida é diferente do imposto de comida. E a gente tava pagando durante muito tempo, tipo assim, o rodízio, o valor do imposto de comida. E aí nosso contador chegou e falou, olha, a gente tem que separar, então, o valor que seria a bebida da comida, porque mais ou menos isso, pra gente diminuir um pouco o imposto. Então, a gente colocou o valor do rodízio, mais um valor que seria de bebida pra gente conseguir separar esse faturamento. Só que aí começou os clientes a reclamarem, mas eu quero rodízio então sem bebida, já que tá separado aqui na conta, eu não bebi, eu não queria. Então, assim, a gente tem essa dificuldade até de trabalhar, tipo assim, sendo certo, né? Tenho que pagar um imposto diferente e eu não consigo explicar pro meu cliente, olha, então eu tive que separar aqui o rodízio no meio, 20% do rodízio, porque o valor da bebida é diferente da comida, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu acho que é isso que você falou, você acaba mudando o seu negócio para se adequar às regras tributárias. Olha que loucura, né? Ao invés da pessoa ter uma ideia, testar, empreender, ela já começa travada, porque ela tem que pensar, não, eu queria fazer assim pra lá, o que vai acontecer? Mas se eu fizer assim, é um pouquinho melhor. Tipo, você brecou do início o empreendedorismo, você brecou do início a ideia de ter uma inovação, de fazer de uma maneira diferente. E eu acho que o que é mais triste... A gente está falando dessa coisa de lei igual para todos, e para mim tem um exemplo que é agora, acabou de sair. Você teve uma decisão do STJ que era o seguinte, 1/3 de férias, você não precisa recolher INSS. Depois, isso foi em 2014. Em 2020, o STF decidiu que precisa. Agora eles estão querendo fazer retroativo, gente, de 20 até 14. Imagina quantas empresas vão quebrar. E o que é o pior disso tudo? Quem é que quebra? É o pequeno. Exatamente. É o pequeno. Então, é isso. O pequeno não cresce, porque ele vai ser desenquadrado de uma coisa para outra, porque a gente não tem um sistema que ele seja, né, aos pouquinhos e que faça sentido para você crescer, porque ele deveria estimular você a crescer, a querer mais, a gerar mais valor para a sociedade, né?
a fazer um produto melhor, a fazer um produto mais barato, sempre mais. O sistema ele deveria ser para você ser altas expectativas sobre você. Fernanda, eu tenho altas expectativas sobre Perfeito, você. eu vou Você pode apoiar ter o o seu melhor negócio. restaurante do mundo. Então, dado que eu tenho altas expectativas, o que você precisa, né? No fundo é isso. Então, mas não é o contrário. Então ela, não vou mais fazer rodízio. Ah, veja bem, então é melhor não. Então daqui a pouco ela mudou toda a história dela de negócio. E você vai deixando de fazer por conta do governo, por conta das situações, igual isso que você falou de retroativa, a gente passou também agora em 2019, se eu não me engano, por um super problema por causa do imposto do peixe. Porque a gente é simples, nacional, a gente tem um imposto único e do nada o nosso imposto sobre o peixe, que era um negócio separado lá, não sei explicar, da pescaria, tinha um imposto que a gente não tinha sido informado, que começou a valer e a gente teve que pagar durante 10 anos quase retroativos. Então, assim, para você ter uma noção, o que veio de multa pra gente e reajuste foi quase R$1 milhão por restaurante. Que absurdo. Minha mãe tem restaurante, meu irmão tem restaurante, a gente é dessa área. Então, assim, hoje a gente parcelou essa dívida e a gente paga R$15 mil por mês. Que ele tá parcelado, mas muitos anos, eu acho que minha filha vai pagar esse imposto ainda, que a gente parcelou, porque senão a gente também ia perder a empresa, ia ser executado, entendeu? Fê, o que isso gera? Isso gera duas sociedades. A que paga e a que não paga. É, exatamente. Por quê? Porque é isso, entendeu? Você acaba levando muito à informalidade. Muitos deram falência na empresa, abriram uma nova empresa e deixaram esse valor executar. A gente ficou com medo de o que a gente vai fazer, melhor a gente negociar e pagar, do que a gente, tipo, perder o restaurante, mas né? vocês podiam perder, podiam quebrar, sabe? Então, assim, esse tipo de decisão nunca leva isso em consideração. E a gente que é, tipo, peixe pequeno, a gente fica aqui nadando conforme a gente consegue, entendeu? Lutando pra sobreviver. Então, a gente concorda com você. E eu acho que tem um outro lado que se fala pouco, que, assim, além de ter uma carga tributária enorme, e o que é pior, você está falando de um negócio, mas hoje quem mais paga imposto no Brasil é o mais pobre. Quem ganha até R$ 2.500, metade da renda vai para imposto. Sabendo ou não sabendo, porque tudo que vai consumir tem imposto e alto. Então, a gente ainda tem isso, ainda é regressivo, paga mais quem ganha menos. E a gente tem um endividamento enorme, porque não basta só o imposto, o Estado quer gastar mais ainda, então ele se endivida. Isso faz com que a gente tenha uma taxa de juros altíssima e que as pessoas não tomem crédito. E qualquer desses países que tiveram um crescimento muito rápido foi por quê? Crédito. A Fê tem um negócio tão bom que ela quer sair do simples, ela quer expandir, ela ainda consegue um crédito. E aí, Fê, daqui a pouco, você multiplicou por 10. É assim que as sociedades multiplicam vezes e vezes. É quando você tem esse tipo de incentivo. Aqui você já breca, que você já não quer abrir mais porque você vai sair do simples. Aí você já não consegue crédito. Ainda vem uma decisão dessa que quebrou você, matou, entendeu? Exatamente isso. É uma coisa que... Por isso que eu falo, é muito importante que as pessoas que façam essas regras, muitas vezes completamente absurdas, na maioria das vezes, tenham essa ideia de quantas vidas e oportunidades elas estão tirando, entendeu? Perfeito. E eu acho que você falou ali, né, que política é sobre... Como que é? Servir pessoas? Não, você falou... Cuidar das pessoas. E a gente falou em vários podcasts sobre isso, que você fazer a diferença é você realmente servir pessoas e você cuidar de pessoas, né? Então, seja onde for o seu papel. E eu achei muito legal essa visão da política, porque se os políticos tivessem essa visão sobre nós, tenho certeza que muitas leis e muitas coisas não aconteceriam, né? Porque a gente, igual eu falei, a gente tá aqui, trabalha todo dia na justiça, pagando imposto, sabe? O que aconteça e dá oportunidade, dá emprego, a gente quer contratar mais pessoas e a gente fica com realmente esse medo, porque a gente sabe que não tem ninguém ali em cima que tá protegendo a gente, que vai cuidar e quer que a gente cresça, sabe? Então é complicado. Sim. E eu fico muito admirada, te acho muito corajosa, Marina. A gente estava comentando antes, você até comentou aqui, né, trouxe, que a gente falou, né, que a gente... será que um dia eu vou pra política? Eu já pensei muitas vezes, eu acho que sim, não sei, acho que sim. Oba! Tenho interesse porque eu tenho essa mesma vontade de cuidar de pessoas e eu encontrei na Morfo-Uma essa porta, a Fê encontrou no empreendedorismo dela essa porta de cuidar de pessoas. A Fê também já teve essa ideia, né, Fê? E assim, a gente pensa muito nisso porque realmente é sobre isso, é sobre a gente olhar para o outro
e perceber, cara, tem um outro ser Empatia, humano né? ali Sim. que, cara, se a gente tivesse um pouco mais isso na política do Brasil hoje, focada em seres humanos mesmo, porque imagina, o pobre já é o que mais paga imposto É e isso. não recebe o mínimo do mínimo. É. Então, assim, que tipo de sociedade que a gente está querendo entregar, né? Então, eu acho isso muito interessante quando a gente fala mesmo sobre isso abertamente, traz isso. Aham. E eu queria aproveitar num gancho agora que sai um pouquinho, mas não sai de como é que está sendo essa sua rotina e essa sua preparação, porque você ainda é uma pré-candidata, né? Sim. Oficialmente é no dia 16 de agosto. 16 de agosto eu viro candidata. Até lá eu sou pré-candidata. No dia 16 você vira uma candidata. Mas como é que está sendo essa sua rotina de conhecer as pessoas, de ir atrás, de fazer de fato essa sua pré-campanha? Porque eu acho que a campanha tem que estar muito preparada e alinhada mente, corpo, espírito. Tudo. Eu acho que não dá pra, vou só estudar, eu vou só querendo preparar. não, é mãe, É, esposa, esposa. é filha, é amiga, tem, né? Não, mas social. olha só, é por isso que eu acho que é importante a gente ter nossos anjinhos da guarda e a gente ter muito claro. Vamos lá. A vida, ela nunca é. Essa coisa de que a vida da gente é balanceada, não existe, né? A gente tá sempre equilibrando os pratinhos. Sempre. Sempre. Bora ali, tá aqui. E assim, esse equilíbrio não é, né? Então, assim, não tá tudo organizado, lindamente, Sim. não tem, né? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Eu gosto de meditar, eu gosto de fazer esporte, eu faço quase que diariamente, eu tenho uma rotina de alimentação super saudável, sempre, assim, são rotinas que eu abri mão. Tudo 3 de outubro. Eu brinco. Minha filha quer um cachorro, eu prometi 3 de outubro. Então, mas é mesmo, assim, sabe? Eu tive várias conversas com meu marido, né? E sempre é igual. Eu pedi pra ele, olha, o que você espera de mim? E ele fala tudo que ele espera. E eu digo, Legal. 3 de outubro. Antes disso eu não consigo, né? Então, é uma dedicação tamanha e tem que ser total. Tem que ser total. Tem que ser né? uma entrega, E é né? isso que eu tento passar para as pessoas que querem, né? Todo mundo que está ao meu redor. Gente, tem que ser total, porque eu não vou me perdoar se eu chegar em 3 de outubro e não sentir que eu dei o meu melhor. Seu máximo, Então, e eu acho que a vida, de alguma maneira, ela é feita desses ciclos, né? Foi quando, por exemplo, eu engravidei e eu tive hemorragia e eu precisei ficar literalmente de cama. Eu não podia lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo todos os dias. Eu não podia lavar o cabelo. Porque se eu levantasse para lavar meu cabelo, eu podia perder minha filha. Então, tudo bem. Então, eu fiquei 1 mês e meio criando, né? Porque, sabe, são escolhas, mas ali valeu. Hoje ela tá bem, tá linda, tá saudável. Ali eu senti que eu precisava nutrir Parar pra e gestacionar, né? sentir o que era aquilo, né? Então, é muito difícil, a gente nunca sabe muito bem o que a gente vai fazer, né, na sequência. Então, acho que a gente tem que tentar criar realmente rotinas, nutrir as boas relações, ter o nosso momento, cuidar da família, Da tudo isso mente. precisa balancear da mente. Eu sempre fui muito preocupada tanto com o corpo como com a sanidade mental, Sim. assim, sabe? Para não ficar doente. Mas agora eu olhei para tudo aquilo e disse assim, olha só, eu tô cuidando de você há um tempão. Agora você precisa me ajudar. Agora vem Ficar comigo. doente só 3 de outubro, não dá certo, você entendeu? Meu Gente, Deus, 3 de outubro vai pegar 3 de fogo. outubro, né? Porque às vezes é isso, às vezes você não consegue. E a gente tem que saber que às vezes a gente não vai dar conta. Sim. E tá e tudo pedir bem. essa ajuda. E tá tudo bem. E é a hora que a gente precisa pedir ajuda. Total. Gente, foca aqui comigo, vai passar, né? Perfeito. Aí vai ser uma outra trajetória, mas eu vou voltar até final de semana, eu Perfeito. vou voltar a ser mãe, eu vou voltar até a noite, né? A minha filha, ontem, ela chegou de viagem com meu marido, eles passaram 2 semanas de férias e eu não fui. Agora ela acabou de chegar, tá indo encontrar meu pai e minha madrasta vai ficar mais 1 semana com eles, porque eu não tô. Então essas férias, realmente, eu não vivi com ela. Mas Vai valer vai a pena. passar, vai passar, Perfeito. 3 de outubro. Não, eu acredito vou muito vou nisso. aproveitar o gancho, né? Porque a gente tem um patrocinador aqui no podcast, que é a Polaris. Uau. Eles estão com a gente desde a primeira temporada. Estão conosco na segunda Muito temporada. obrigada, Polaris. Valeu, Polaris. Todos os E patrocinadores do mundo são muito importantes. são muito Muito. importantes. Eles ajudam a gente a tornar isso aqui uma Acreditam no nosso realidade. projeto. Acreditam no projeto.
E eles te mandaram um presente, então eu queria te dar esse presente. A Polaris é uma empresa de multivitamínicos, agora eles também são uma farmácia de manipulação. E tem umas vitaminas aí que vão te ajudar na sua rotina, Marina. Isso é bom, viu? Tô precisando. E é super facilitado, assim, eles mandam uns packzinhos tudo certinho. Packzinhos diários, né? E assim, você consegue pedir pelo WhatsApp. Então, em São Paulo, entrega acho que em 1, 2 dias, assim. Então, tem o QR Code aqui na tela. Ai, gente, eu tô abrindo aquela hora. Pode abrir. Aí você escaneia o QR Code, pode fazer seu próprio pedido se você tiver algum formulado pra pedir. E eles também têm as fórmulas prontas, né? Igual essa que eles mandaram pra Marina. Que vem o... Nossa, gente, é tudo que eu preciso nesse momento. É o que eu tomo, juro. D, C, zinco, é isso. Eu preciso estar. E na sua rotina, vem os pacotinhos que você pode deixar na bolsa. Que ótimo. E aí você já. Vou ver na hora, tá vendo? Anjinhos da guarda. Isso. Obrigada. Valeu, Polaris. Obrigada mais uma vez por estar com a gente. Demais. E é isso. Falando agora um pouquinho daqui, você comentou uma coisa, e eu lembro que eu escutei uma vez num podcast sobre isso, e pra mim era uma coisa que era um pouco difícil de entender pensando na finança pública. Porque a gente pequeno olha pro grande, que é o Brasil, e fala, como que acontece... o financeiro do Brasil. E aí eu escutei uma coisa que pra mim foi, tipo assim, muito esclarecedor, sabe? Eu escutei assim, é igual de uma casa. É igual. Então, tem o que entra e tem o que sai. É isso. E se o que sai é maior do que entra, tem uma dívida. É isso. E a dívida não vai desaparecer porque a dívida é do Brasil. Perfeito. A dívida vai ser paga. É isso. E se não for paga por nós, vai ser paga pelos nossos filhos, pelos nossos netos, mas a dívida vai ser paga. Hoje a gente... Que perfeito! Eu adorei, ó! Eu amei quando eu escutei isso. É isso, perfeito! E quando a gente... E hoje acontece muito disso. A gente tá pagando uma dívida muito grande que tá acontecendo. E é isso que você falou. Por isso que a gente não cresce. Tá 40 anos sem crescer. Exato. E então, depois que eu escutei isso, esclareceu muita coisa na minha cabeça. Eu falei, quando eu escuto políticos e pessoas falando sobre estourar teto de gasto, já fico desesperada pensando o que vai acontecer com o nosso futuro, né? Exatamente. Então, eu acho que realmente isso. A gente tem que pensar que a política do Brasil não é diferente da nossa casa, né? E que o Brasil e os políticos têm que ter consciência. Então, às vezes, é melhor enxugar quanto mais o gasto público, fazer com que o país tenha mais renda. Então, até sobre o que a gente até falou sobre privatização, isso é muito importante. A gente conseguiu ver nas maiores estatais do Brasil, quando foram privatizadas, que começaram a dar lucro. Perfeito. Então, enquanto não era privatizado, as coisas não davam lucro. Geraram emprego. Tributos. Exatamente. Até um tempo atrás estava indo decadência, né? Falência e gerando mais dívida do que resultado. E a gente tem que pensar nisso. Acho que quando isso esclareceu na minha cabeça, eu consegui entender sobre privatização, eu consegui entender sobre o que realmente a gente tem que os gastos do Brasil tem que pensar nos gastos pequenos, não é só nos grandes, né? Sim, com certeza. Porque é muito grande o Brasil, né? É muito grande. Esse ponto que você falou para mim, as estatais, o que é, tá? Eu gosto de ter uma boa analogia. A gente é um pai de família que está no cheque especial. Perfeito. Né? Ele está no cheque especial. Aí acontece uma pandemia como essa, as pessoas estão morrendo de fome, e puxa vida, ele tem que dar um auxílio, porque as pessoas estão morrendo de fome. Tá aí, tudo bem. Ou seja, ele precisa comprar o leite da criança. Então ele vai aumentar. Sobrevivência, né? Ele vai aumentar a dívida dele, né? Porque ele precisa comprar o leite da criança. Então ele vai piorar a dívida dele no cartão. No cheque especial. Só que o problema é que o cara continua indo todo final de semana num restaurante caro e fica com o carrão na garagem, entendeu? Que é um pouco isso. Perfeito. Cara, tá cheio de privilégio para cortar, amigo. Não falta. Número 2, tá cheio de estatal para privatizar. Entendeu? Então, ele não precisaria aumentar tudo que ele não precisa, esse gastão, é continuar indo no restaurante caro ou mantendo um carrão na garagem, se o cara tá quebrado. E é isso, a gente tá no nível de dívida de cheque especial, porque a gente paga uma taxa de juros absurda, né? Nenhum país tem essa combinação de endividamento com taxa de juros pior que a nossa. Né? A gente tem países mais endividados que têm uma taxa de juros baixa, por isso que eles se endividam tanto, tipo o Japão. E a gente tem países com uma taxa de juros tão alta que ele nem ousa se endividar. Agora, com essa combinação, só a gente. Então, é aquele louco mesmo, né? Louco. É isso, é o pai de família que vai aumentar o cheque especial porque não consegue cortar a porcaria do gasto que não deveria estar fazendo no final de semana, e não está vendendo. Aí como é que a vida desse cara é?
Impossível. Uma hora ele vai Trabalha para uma hora ele vai pagar quebrar, as contas. né? E é isso que o investidor hoje em dia vê. Então, o investidor hoje em dia, o brasileiro e o estrangeiro já foi embora. A gente já teve né? Todo mundo esse investimento a gente já perdeu, né? A gente já perdeu. Mas o próprio brasileiro está indo investir fora. Sim, tô vendo muito isso, que cada vez mais as pessoas ganham dinheiro e vão para fora. Né? Por quê? Porque ele olha isso e diz assim, não, pera lá, cara, esse cara tá no cheque especial e ele tá piorando. E ele não consegue cortar o gasto esdrúxulo e ele não vai vender, vai dar errado, ele vai quebrar. Entendeu? Então, essa é uma percepção que faz com que, além de tudo, a gente perca, porque as pessoas estão indo embora do Brasil, o capital humano, quem poderia gerar, e o dinheiro está indo embora do Brasil. Então, por isso que é tão importante você ter as contas organizadas, tanto em casa quanto no país, né? Precisa ter esse controle. E aí você falou da desestatização. E é exatamente isso. Você tem hoje em dia um ativo, né? Que são essas empresas que estão aí, que poderiam ser vendidas. E os recursos dessa venda serem utilizados, sim, para pagar, por exemplo, essa dívida e fazer com que a gente não deixe uma carga tão alta para as nossas e para as futuras gerações, para diminuir a nossa taxa de juros, né? Isso seria muito bom. Mas mais do que isso, o que se provou é que a maior parte dessas empresas privatizadas, por exemplo, telefonia, hoje a gente todo mundo tem um celular. 5G, né? 4G. Antes, quando era pública, uma linha chegava a custar $5.000. Sim. Você tinha que botar no imposto de renda. Então, por quê? Porque é muito mais fácil você ter inovação, né? O número de funcionários numa Vale, gente, multiplicou por várias vezes. Então, você tem uma empresa muito maior que gera... E aí, o que você consegue fazer? Essa empresa ela vai gerar muito mais empregos, muito mais tributos, muito mais impostos para serem gastos em saúde, educação, segurança, né? E, teoricamente, para financiar esses gastos. Então, é um ganha-ganha muito importante. E eu digo que a gente deveria levar isso não só para as empresas hoje estatais, mas eu adoraria privatizar o Estado como um todo. E aí eu explico. Por exemplo, muitas das coisas que não estão funcionando, como a educação, que a gente acabou de conversar, que não está funcionando. Hoje, um aluno no município de São Paulo custa mais de R$ 1.500 por mês. Por que não dar esse dinheiro para a família e ela escolher a escola que ela vai colocar o filho? Perfeito. Porque hoje em dia isso é determinado por onde essa família mora. E se a criança lá está sofrendo algum tipo de violência, ela se sente num lugar sair dali inseguro, bullying, se ela não está aprendendo nada, o pai não pode fazer nada. Eu preferia 1000 vezes que esse cara recebesse um valor e ele decidisse. Por quê? Porque ele vai começar a olhar. Se não tiver bom, ele troca. Ele vai se preocupar. Exatamente. E uma vez até discuti sobre isso em questão da saúde. A saúde é outra, que não funciona no Brasil. Então, assim, você vê pessoas que ganham pouco, se tiver que fazer um exame urgente, precisa pagar no particular, caríssimo. Exatamente. Então, assim, se tudo fosse realmente privatizado, todo mundo teria uma qualidade muito maior de saúde. Então, assim, eu fico às vezes escutando umas coisas que eu acho muito absurdo. Por exemplo, um hospital que fala que tem 5 médicos, você chega lá, não tem nenhum, tem 1 ou 2. Fala que tem 15, 20 leitos de UTI, você chega lá, tem 2 ativos. Sim. Né? Então, é isso que acontece. Então, o dinheiro é muito facilmente desviado, porque tem muitos buracos e brechas, né, para sair, e não acontece realmente o que deveria acontecer, né? A gente não tem hoje incentivos. Então, hoje, se o funcionário público, o professor, o médico, é um cara excelente, ou se ele não vai... Ele vai pro privado... Não, ele ganha a mesma coisa. Entendeu? Então, ele não vai ficar ali, o bom você não consegue né? premiar os bons, você não consegue manter, entendeu? Então, uma das coisas é exatamente isso. Aí muita gente fala assim, não, mas se você privatizar, quem vai pegar esse contrato vai fazer ruim. Não, mas aí o cara vai lá e tira o filho dele da escola. Perfeito. Tira, entendeu? Então, eu acho que o incentivo é esse. Outra coisa, se você não confia no Estado para fiscalizar um contrato, você confia nele para prover?
né? Que é como a gente faz hoje e que falhou, né? Então, essa ideia de que para ser público precisa ser 100% estatal é que precisa ser desmistificada. Hoje em dia a gente tem aeroportos que funcionam, né? A gente tem parques que foram concedidos e ninguém tá pagando Gente, o Ibirapuera, por exemplo, quem conhece Ibirapuera antes e depois é outro parque. O Ibirapuera antes, assim, era tipo decadência, era sujo, não era bem limpo, não tinha flor, seguro. Não era seguro, era tenebroso. Hoje é perfeito, tá sempre limpo, organizado, com guarda, segurança. A gente vendo se tem, o pessoal tá de máscara lá dentro, com várias empresas, você toma açaí de qualidade, tudo. E continua sendo um parque público, né? Perfeitamente. Então, eu acho que a gente pode fazer com que a gente tenha mais essas parcerias público-privadas para você ter um incentivo. Que a gente brinca, né? Que é votar com o pé. Olha, se esse serviço aqui não estiver bom, tchau, eu vou pro outro, entendeu? Exatamente. Isso é muito importante. A gente, hoje em dia, nesse sistema que a gente criou, não existe competição entre quem presta o serviço, então, isso faz com que qualquer coisa. E eu acho que a sociedade tem eu acho que a outra coisa que é super importante é dizer o seguinte: meu, você tá pagando e pagando caro. Cobra, né? Você tá pagando por esse serviço. Então, cobre, porque você tá pagando. Já tá saindo, já tá sendo pago. Eu acho que o outro As erro que a pessoas gente acham tem que é de graça. que é de graça. Aí não cobra Mas não existe de graça. Então, eu acho que até dar o valor na mão e o sujeito ter que ir lá e... Não, esse dinheiro Tem que aqui escolher, tem né? que ir para a escola, mas ele sentir que aquele dinheiro está indo para a escola e não está dando resultado, ou que está indo para um plano de saúde, ou que está indo para um hospital e que não está tendo atendimento, faz com que as pessoas vão lá e reclamem. Sim. Então é importante isso para melhorar a qualidade do serviço como um todo. Sim. Vamos privatizar Perfeito. a PI toda. Vou privatizar tudo. Não, exatamente isso. Nossa, entrei em várias discussões. A maioria, quando eu ia ver, realmente era funcionário público que acha que vai perder o emprego, ou que acha que, né, não vai acontecer Mas isso. os bons vão ser premiados, Mas como é já isso que eu aconteceu. acredito. Aliás, as empresas que foram privatizadas geraram muito mais empregos, a sua maioria, né? Do que outras, mesmo que não, mas o negócio se tornou muito mais eficiente. Então, é uma questão de fazer um contrato bem feito, né? Mas, em geral, o que você vê é um ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? O governo ganha, a gente ganha e a empresa ganha, porque senão também não vai querer Exatamente, tá lá, né? Fazer. E no final é tudo sobre gerar oportunidade e melhorar a qualidade de vida da população, né? Perfeito. Porque eu acho que isso é o resultado final de todas as coisas que a gente está aqui falando a noite Sem inteira, dúvida, né? sem dúvida. É gerar segurança, educação, o mínimo, que é o básico, né? Que a gente falou, básico. O mínimo do mínimo para funcionar. É isso. Eu acho que agora a gente já tá aqui, se deixar a gente continuar a noite inteira falando. Não, eu nem percebi, pra mim faz 10 A gente minutos. não percebe que a gente vai falando e é sempre muito bom poder ouvir, poder conversar, poder aprender. Eu tava aqui bem quietinha, pensando, refletindo sobre várias coisas que pra mim fazem muito sentido. Então, a gente queria muito te agradecer, Marina, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada. Em ter vindo aqui, em ter conversado com a gente. A gente sempre tem uma pergunta final, né, Fê? E que eu acho que, na verdade, essa pergunta se responde com você mesma. A gente sempre pergunta qual a expectativa para o futuro, qual que é a sua expectativa para o futuro e o que você quer deixar para as próximas gerações. Mas eu acho que você já responde por si só, você quer entregar um Brasil melhor, né? Mas eu vou deixar que você não se responda, contenta somente obviamente. com a sua casa. Vai lá né? e faz. Então, a gente queria muito saber o que você espera do nosso país, o que você espera do seu futuro como um todo, como pessoa, como política. E também a gente sempre pede para que você dê um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, para as pessoas, para os homens também, que agora a gente tem um grande público masculino também, para as pessoas que estão nos assistindo. E a gente sempre pede um conselho para essas futuras gerações, porque eu acho que o que a gente está construindo aqui é uma base e sólida para que as futuras gerações tenham onde pisar, né? Perfeito. Então, é isso. Eu gostaria de dizer que eu não acredito que as coisas venham do dia para a noite, né? Tudo vem de muita dedicação, né? Muita dedicação, persistência, dedicação. Eu acredito muito nisso. Eu realmente acredito que é possível fazer isso na política, né? Ter de fato um país em que a minha filha não precise viver numa bolha.
que nem precisa viver em outro país. Exato. E eu acho, sabe, isso é muito importante, gente. Não tem mais isso. As pessoas não aguentam mais isso, né? Não é porque a minha vida tá ok, a gente não dá, se sai na rua, não é possível, não traz. Então, é importante agora saber que é isso, é muita persistência. Não é do dia para a noite, mas a gente precisa plantar a semente. Se a gente não plantar essa semente, a sombra nunca virá. Então, o que eu acho é que as pessoas têm que se sentir parte dessa história, né? Não é só via políticos, a gente precisa de uma sociedade civil que cobra, que sabe o que está acontecendo, que se interessa, que vai atrás. Então, assim, se eu puder dar um conselho, saibam quem é o representante de vocês, o que ele pensa, cobrem, né? Às vezes vai divergir sim, mas às vezes vai convergir muito mais do que diverge. Eu brinco em casa com meu marido, eu acho que a gente não consegue chegar a 80% de convergência, a gente está junto há 12 anos. Exatamente. Então, poxa, mas pergunta, se interessa, você vai é amigo atrás. há anos e você também não concorda com tudo, né? Então não vai ser com político que vai ser. Vai ser. Agora, descubra o que está acontecendo, se interesse sobre o que está acontecendo e cobre, busque, vote o melhor possível, né? E é isso, e ajuda aí, porque eu acho que se cada um de nós, a sua maneira, fizer o melhor para o Brasil, tem jeito. Com certeza, com certeza. E que a gente tenha realmente mais políticos bons de coração, que se entreguem, que pensem em servir pessoas, né? É isso que eu venho rezando, porque acho que às vezes não adianta muita gente só pensar, falar e tudo mais, a gente tem que orar, né? Porque tem certas coisas que eu fico entregando na mão de Deus, eu fico pensando, acho que Deus não vai deixar a gente ir pra um rumo tão ruim, não, Ele ama a gente. Mas assim, gente, realmente depende de cada um de nós, né? Então, por isso a gente quis trazer esse bate-papo pra vocês, porque a política é sim importante, a gente precisa realmente se interessar por todos os tipos de poderes, pelo Senado, pelos deputados, pelo presidente, mas por tudo, sabe? Então não vamos só ficar focado numa coisa, vamos abrir nosso horizonte, aproveitar que a gente tem aí alguns dias até a eleição, vamos pesquisar, dedica aí pelo menos uma horinha na semana para ir atrás, assistir vídeo, né? Procurar saber quem vai ser seu candidato, né? Total, Fê. E quem sabe vir também para política, gente. Exatamente. Talvez se a gente tiver mais pessoas interessadas em conhecer, elas vão acabar migrando de fato para política, né? Exatamente. Então é isso, gente. A gente quer muito incentivar vocês a pesquisar sobre os candidatos que vocês querem votar nessas próximas eleições. O seu voto é muito importante, mas eu acho que mais importante que o seu voto consciente é muito importante. Não vote só pelo que a bolha diz, pelo que as pessoas ao seu redor estão dizendo. Pesquise a fundo, entenda o que esse candidato está se propondo a fazer, o que ele de fato quer fazer, porque é para o seu futuro e para o futuro das pessoas que você ama, que você está votando e escolhendo. Não deixe de votar, é muito importante. Isso é algo que é fundamental. Vote nessas eleições. E é isso, assim, a gente está muito feliz em te receber, Marina, a gente agradece muito a sua participação, foi muito especial esse bate-papo. A gente deixou também o arroba dela aqui, a gente deixou o arroba para vocês seguirem. Arroba Marina Helena. Marina Helena. Marina Helena BR. Tem até o vídeo shortinho lá, gente, e assim, tem muito conteúdo bom. Eu fiquei lá, assim, pelo menos uma hora assistindo os conteúdos e assim, eu achei incrível. Muito obrigada pelo seu conteúdo e parabéns. Já siga a gente também, né? Siga no Instagram. Siga eu, siga a Fê, vai estar aqui embaixo. Siga a Wonderful Woman. Estamos ansiosas nessa segunda temporada para compartilhar tudo com vocês. Os próximos episódios estão demais. Vocês não podem perder. Se inscrevam no nosso canal. Se você estiver escutando a gente pelo Spotify, segue a gente aqui no Spotify. Compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir, que às vezes está querendo aprender um pouquinho mais de política. E a gente volta semana que vem, né, Fê? O que a gente vai falar semana que vem? Olha, acho que dia 3 de outubro, depois do dia 3, depois acho que ela vai ter que voltar aqui para comemorar com a gente. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, um beijo. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Simpatia, olha, simpatia demais. Empatia, né? Que eu acho que é algo que tá faltando agora. E, ó, muita luz aí pra você, viu? Ai, obrigada. É isso, Tchau, gente. Até a próxima.